Vamos resolver o grupo 7 do exame 2016 da primeira fase. Em qual das opções seguintes está representada na notação de Lewis a molécula de dióxido de carbono? Então, a molécula de dióxido de carbono. A molécula triatómica constituída por 3 átomos. O átomo central é o carbono e temos 2 oxigénios ligados ao carbono. O carbono pertence ao grupo 14 da tabela periódica e, portanto, tem 4 eletrões de valência, enquanto que o oxigênio pertence ao grupo 16 da tabela periódica, tem 6 eletrões de valência. Então, tendo isto em conta, podemos olhar aqui para a primeira notação da A. Na primeira notação da A, podíamos logo ver que o carbono não estava a obedecer à regra do octeto. Não tem à sua volta 8 eletrões de valência na molécula, só tem 2, 4 eletrões de valência, portanto a opção A estava incorreta. Na opção B, também podíamos logo pegar aqui neste oxigênio e ver que só tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 eletrões de valência à sua volta, também não obedecia à regra do octeto, também não poderia ser. A opção C, à volta do carbono, temos realmente 2, 4, 6, 8 eletrões de valência, obedece à regra do octeto, mas à volta de cada oxigênio só temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 eletrões, portanto temos que ter 8. E, além disso, nós sabemos que o oxigênio tem 6 eletrões de valência e desta forma estávamos a dizer que só tinha 4 eletrões de valência, 1, 2, 3, 4, o que é falso. Ora, mas na opção D, podemos ver que à volta de cada oxigênio já tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 eletrões de valência pertencentes ao oxigênio, 6 eletrões de valência pertencentes ao oxigênio e 4 ao carbono, e além disso, estes 3 átomos obedecem à regra do octeto. Quando estabelecem ligação, já ficam com 8 eletrões de valência à sua volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque agora o oxigênio está a partilhar estes 2 eletrões de valência do carbono com ele na molécula e, portanto, já fica à sua volta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eletrões. O carbono também tem 2, 4, 6, 8 eletrões de valência, porque partilha 2 dos eletrões de valência deste oxigênio com ele e partilha mais 2 eletrões de valência deste oxigênio. Como já tinha 4 eletrões de valência, o carbono fica com 8 eletrões de valência quando estabelece a molécula. E este oxigênio também tem 8 eletrões de valência à sua volta, portanto, era a opção D, a correta. Qual é o ângulo de ligação na molécula de CO2? O ângulo de ligação na molécula de CO2 é o ângulo entre as duas ligações duplas. Isto é uma molécula linear e, portanto, podemos ver que este ângulo é um ângulo de 180 graus. A resposta era 180 graus. Exercício 3. Uma das orbitais de valência do átomo de carbono no estado fundamental pode ser caracterizada pelo conjunto de números quânticos. Este conteúdo já não sai no exame 2020, conteúdo dos números quânticos. Podemos fazer a mesma, mas já não sai no exame, não aparece nas aprendizagens essenciais, não é ensinado no secundário. Portanto, queremos saber o conjunto de números quânticos que descreve a orbital de valência do átomo de carbono. Uma das orbitais de valência do átomo de carbono. Fazemos a distribuição eletrónica do átomo de carbono. O carbono tem 6 eletrões, portanto, 1s2, 2s2, 2p2. Temos aqui três orbitais de valência. Portanto, o carbono tem 3 orbitais de valência. Vamos lá fazer os números quânticos
que descrevem estas 3 orbitais de valência. Números quânticos que descrevem a orbital 2s. O primeiro número quântico, o número quântico principal, é o nível de energia onde está esta orbital, está no nível n igual a 2, logo o primeiro número quântico é 2. O número quântico secundário tem a ver com o subnível onde está a orbital e, portanto, como está numa orbital do tipo S, nós vamos ter 0 como segundo número quântico. O terceiro número quântico, o número quântico magnético, tem a ver com a orientação da orbital no espaço, que no caso das orbitais do tipo S também é 0. Portanto, este conjunto de 3 números quânticos descreve a orbital 2s. Agora, para descrever as orbitais 2px e 2py, ou 2py e 2pz, ou 2pz e 2px. Portanto, vamos ver aqui para descrever as orbitais 2p. O primeiro número quântico continua a ser o nível de energia, onde está a orbital 2p, que é o nível 2. O segundo número quântico é como já estamos numa orbital do tipo p, o subnível, portanto já vai ser 1. E agora o terceiro número quântico tem a ver com a orientação espacial da orbital do tipo p, e esta orbital pode ter 3 orientações, e portanto pode ter um terceiro número quântico como -1, 0 ou 1. Portanto, este terceiro número quântico podia ser -1, 0 ou 1. Então vamos lá ver qual é os números quânticos que estão corretos das opções da 3. Falso. Aqui o segundo número quântico 2, só se fosse numa orbital do tipo D. Falso. 2, 1, 0. 2, 1, 0 pode ser. Pode descrever uma orbital do tipo 2p. Portanto, a opção B estava correta. A opção C. Falso. Isto descreve a orbital 1s. E a orbital 1s não é uma orbital de valência no carbono. 1, 1, 0. Também falso. Estava a descrever... Nem existe este... Estes números quânticos nem poderiam existir, portanto tinham que estar a orbitar, já a descrever uma orbital 1p, portanto que nem existe. Só podia ser a opção B. 4. A energia de ionização do oxigênio é 1,31 vezes 10 elevado a 3 kJ por mol. A energia mínima necessária para remover um eletrão de um átomo de oxigênio no estado fundamental, isolado e em fase gasosa, é não sei quantos joules, sendo o eletrão removido de uma qualquer orbital de valência. Não sei quantos joules, sendo o eletrão removido de uma orbital 2p. Nós sabemos que a energia de ionização de um átomo remove o eletrão mais afastado do núcleo, portanto, o eletrão mais energético de valência. Então, vamos lá ver quais são os eletrões de valência do oxigênio. O oxigênio tem 8 eletrões. Fazíamos a distribuição eletrónica do oxigênio e víamos que tinha 6 eletrões de valência, onde 4 dos seus eletrões de valência estavam localizados em orbitais 2p e 2 deles em 2s. E sabemos que os eletrões nas orbitais 2p são ligeiramente mais energéticos que os 2 eletrões na orbital 2s. Logo, a energia de ionização é a energia necessária para remover um eletrão das orbitais 2p, que são mais energéticas. Portanto, a segunda parte da frase tinha que ser sendo, porque aparece aqui a energia mínima necessária para remover um eletrão de um átomo de hidrogênio de oxigênio no estado fundamental. É a energia de ionização. E, portanto, tinha que ser, o eletrão removido tem que ser da orbital 2p. Porque para remover um dos eletrões da orbital 2s, tinha que ter mais energia do que a 2p. Portanto, a energia mínima para remover um dos eletrões é um eletrão das 2p. Agora, a primeira parte da frase. Nós temos aqui a energia de ionização em kJ por mol e queremos ter a energia de ionização em joule por eletrão. Então, primeiro, multiplicamos 1,31 vezes 10 elevado a 3
vezes 1000 para passar de kJ para joule. E como nós aqui temos kJ por mol, neste momento temos em joule por mol de eletrões e só queremos ter para um eletrão, temos que dividir este número pelo número de eletrões que existe numa mol. E o número de eletrões que existe numa mol de eletrões é exatamente igual ao número de Avogadro, 6.02 vezes 10 elevado a 23. Dividíamos este valor pelo número de Avogadro e tínhamos então a energia de ionização em joule por eletrão, 2.176, 2.18, arredondando, vezes 10 elevado a menos 18 joules por eletrão. Portanto, tinha que ser 2.18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. E o eletrão removido tinha que ser da orbital 2p. Era a opção D. Explique porque é que o raio atómico do oxigênio é menor que o raio atómico do carbono. Tenha em consideração as configurações eletrónicas destes átomos no estado fundamental. Então, nós temos que basear a nossa resposta, a nossa justificação, com as configurações eletrónicas dos átomos. Vamos começar por fazer as configurações eletrónicas dos dois átomos, oxigênio e carbono. Que já fizemos em cima, vamos colocá-las aqui outra vez. Ora, configuração eletrónica do oxigênio. 2s, 2s2, 1s2, 2s2, 2p4. 1s2, 2s2, 2p2. Olhando para as configurações eletrónicas, nós podemos logo ver que os eletrões de valência, tanto do oxigênio como do carbono, localizam-se no mesmo nível de energia, em N igual a 2. Mas o oxigênio tem mais 2 prótons no seu núcleo do que o carbono, o que significa que a carga nuclear do oxigênio é maior que a carga nuclear do carbono. Então, como os eletrões de valência dos dois átomos localizam-se no mesmo nível de energia, mas a carga nuclear do oxigênio é maior que a carga nuclear do carbono, a força de atração entre o núcleo do oxigênio e os seus eletrões de valência é mais intensa, mais forte, do que a força de atração entre o núcleo do átomo de carbono e os seus eletrões de valência. Logo, a nuvem eletrónica do átomo de oxigênio vai estar mais contraída, vai estar mais pequena, porque os seus eletrões de valência são atraídos mais fortemente para o núcleo. Logo, o raio atómico do oxigênio vai ser menor que o raio atómico do carbono. Então, nós temos que começar por dizer que os eletrões de valência do carbono e oxigênio localizam-se no mesmo nível de energia, N igual a 2. Como a carga nuclear do oxigênio é maior que a carga nuclear do carbono, a força de atração entre o núcleo do oxigênio e os seus eletrões de valência vai ser mais intensa, é mais intensa do que a do núcleo de carbono. Logo, o raio atómico do oxigênio é menor que o raio atómico